Meditação para o dia. Jeová Nissi é mais um nome redentivo de Deus que significa o Senhor é a minha bandeira. Esse nome surgiu quando Israel saía do Egito em direção à terra de Canaã. E durante esse trajeto, a Bíblia conta que os amalequitas, que eram um povo muito cruel, eles atacaram o povo na retaguarda. As pessoas que estavam fracas, os doentes, os velhos, os que ficaram mais para trás, eles atacaram as pessoas na retaguarda, onde eles tinham menos defesa. Então agora surgiu uma nova oportunidade de confronto com esse povo. Então Moisés chamou Josué e disse: Josué, vai e peleja contra Amaleque. Então Josué reuniu o exército e confrontou-se com os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Hur e Arão subiram ao cume do monte. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estendia suas mãos, Josué prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, o seu exército era empurrado, era vencido. Então Arão e Hur, cada um ficou de um lado de Moisés, segurando as suas mãos estendidas para cima. E assim ele conseguiu ficar com as mãos estendidas todo dia. E eles conseguiram vencer a covardia dos amalequitas. E naquele dia então Moisés levantou um altar e disse: o Senhor é a minha bandeira. Quando nós falamos em bandeira, nós estamos falando em um símbolo que representa uma nação, representa a nossa ideologia, representa os nossos valores, a nossa crença, aquilo que nós temos, que damos muita importância, aquilo que nós defendemos no nosso dia a dia. Então Moisés disse: Deus é a minha bandeira, Jeová Nissi. A nossa bandeira é aquilo que nós realmente damos importância, porque nos representa de uma forma plena, total, constante e eterna. Entendamos que quando nós levantamos a nossa bandeira, dizendo Deus é a minha bandeira, significa que Ele está levantado em nossa vida como nosso símbolo maior, razão da nossa vida, razão da nossa morte, razão da nossa existência. Então eu pergunto, qual é a sua bandeira? Que bandeira você tem levantado como objetivo maior da sua vida? Nos conflitos bélicos, quando uma nação ocupa algo de outra nação, a primeira coisa é levantar a bandeira. Naquele filme A Cruzada, né, quando Saladino conseguiu invadir Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi levantar a sua bandeira. Mas só que os defensores de Jerusalém conseguiram expulsá-los e desceram a bandeira e levantaram a bandeira de Jerusalém. Ou seja, as pessoas precisam rapidamente mostrar o que é que está em evidência na minha vida, o que é importante na minha vida. Então eu vou dizer para você qual é a sua bandeira. Nós precisamos levantar a nossa bandeira. Precisamos mostrar às pessoas que Deus é a nossa bandeira, que os seus valores é a nossa bandeira, que a moral de Deus são a nossa bandeira, a santidade é a nossa bandeira, o Senhor Jesus Cristo é a nossa bandeira, a Bíblia, a palavra de Deus é a nossa bandeira. Então, Deus sendo a nossa bandeira, Ele reúne todos esses valores que nós temos que colocar em destaque em nossas vidas. Uma bandeira, ela não é levantada para ser colocada em um lugar baixo. A bandeira, ela tem que ser colocada no lugar mais alto. Quando a bandeira do Brasil é hasteada junto com outras bandeiras, a bandeira do Brasil ela tem que estar sempre acima das outras. Quando é hasteada, acima das outras no processo. Quando é arriada, acima das outras no processo. Sempre. Porque é a bandeira da nação. Assim, Deus é a nossa bandeira. Ele tem que ser colocado em destaque em nossas vidas, porque são os nossos valores. Nós pregamos e defendemos os valores de Deus e nós podemos dizer, Deus é a minha bandeira. Quando eu digo que Deus é a minha bandeira, sabe o que acontece? Deus me levanta também como bandeira dele. Ele vai olhar para a nação, ele vai olhar para você. Você levantou a bandeira de Deus? Deus levanta a sua bandeira. Nós valorizamos a bandeira de Deus? Deus valoriza a nossa bandeira, a nossa vida, dos ideais, aquilo que precisamos alcançar. Faça de Deus a sua bandeira. Faça de Jesus a sua bandeira. Faça da Bíblia a sua bandeira. Faça da palavra de Deus, dos valores morais e espirituais, a sua bandeira. Assim como Moisés venceu, nós também sempre venceremos para a glória do nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus,
Hoje nós hasteamos em nosso coração, ó Deus, a tua bandeira e declaramos: tu és Jeová Nissi, tu és, ó Deus, a nossa bandeira. Então os nossos valores, Pai, os nossos princípios, tudo aquilo, ó Deus, que valorizamos, que damos importância, tu és, ó Deus, maior de tudo isso. A nossa vida só se justifica, Pai, se nós levantarmos a tua bandeira. Tu és a minha bandeira, Senhor Deus. Nunca, Pai, em nome de Jesus, não permita que nenhuma bandeira se sobreponha à tua, Pai, porque tu és a única, a maior. Tu és a minha bandeira, a bandeira das nossas vidas. Abençoa cada pessoa que hastia agora no seu coração a sua bandeira, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira.